Este daqui, como crime do fenol, o que a gente vai trazer aqui é uma coisa importante, acredito, para todos nós, que é entendermos a vaidade como ponto de partida de personalidade, mas principalmente até onde a gente se arrisca por ela. Né? A gente estava conversando um pouco antes de abrir aqui a live. É uma coisa, gente, tem coisas na vida que não tem preço. A sua vida é uma delas. Cirurgia plástica. Não tem cirurgia plástica baratinha. Não, nenhum procedimento Nenhum estético procedimento é baratinho. sério, bem feito, que você tem uma perícia profissional, não vai ser barato. Não adianta. Ah, não, porque eu tenho uma amiga que ela conhece um cara eu já ouvi que muito faz isso. um botox. Cuidado, você está enfiando agulha na tua cara. Não, e outra, né? Eu acho que tem isso tudo. Essa é a ponta. Vamos voltar um pouco para trás. Vamos agora para o crime aqui. E entender o seguinte: primeiro você falou até que ponto a pessoa se arrisca. Primeiro tem uma questão que a pessoa não acredita que ela está se arriscando. Até porque tem uma clínica aberta que deveria ser verificada pela Você prefeitura. tem uma clínica aberta, você tem um site, um Instagram. uma propaganda a respeito disso, você tem toda uma publicidade, enfim. Você tem... você acredita... E outra, você tem muita gente falando de determinados procedimentos, né? Muita gente falando, muita gente divulgando, muita gente enaltecendo. Então, essa movimentação, você não acredita que isso faça mal. A própria questão das redes sociais, a gente sabe do fenômeno que a gente chama de caixa de ressonância, que é quando você começa a buscar algum tema como esse e o algoritmo vai te jogando. Então, num determinado momento, você acredita que todo mundo está fazendo esse procedimento, que todo mundo está falando desse procedimento, que todo mundo está procurando algo assim. Sim. Então, você se sente seguro, você acha que a humanidade está pondo boca, está fazendo isso, aquilo, outro. Só que não é bem assim. Isso é um fenômeno de algoritmo, né? Isso gera uma confiança no indivíduo de achar que uma lipo, uma plástica, um procedimento, enfim, não tem problema. Até, muitas vezes, uma colagem de cílios. Eu já vi casos de olho colado, de cola caindo no olho, no globo ocular, coisas que pareciam muito simples e que podem ocasionar o maior ou menor grau de lesão, né? O caso aí da Paloma Alves Lopes, uma moça de 31 anos que teve uma parada cardiorrespiratória na clínica do Josias Caetano dos Santos, cirurgião plástico. A clínica, eu acho que não era dele. É Maná, né? O nome Maná. Você sabe o que é o maná? Não. Maná está na Bíblia. É o alimento que cai do céu quando os judeus estão com Moisés atravessando a Palestina, indo para a Terra Prometida lá no deserto. Tem um momento que eles estão com fome, Moisés ora, tudo mais, e cai um floco, é uma coisa meio um floco do céu, né? Que é o maná, é um alimento que Deus manda. Então a gente tem que entender por que eu fiquei até com essa questão na cabeça, por que essa clínica se chama Maná, o alimento divino? Por que será, né? Porque a clínica gera pro dono da clínica o alimento divino, será? Eu fiquei pensando, por que Ou ele tem? seria o alimento divino para quem vai buscar, que é a beleza. Quando eu era pequeno, tinha um adubo, não sei se existe ainda, que era o maná. Adubo? Adubo, que se chama, a propaganda era assim, maná, adubando dá. Ah, sim, eu lembro disso. Era de rádio, inclusive. Exatamente, foi um logo que foi muito usado, eles tinham logomarca. Adubando dá. Maná, adubando dá. Então, será que ela seria a porta, em cima de você estar me falando, do significado de maná? Ali é um lugar do divino, onde você vai pegar
o seu adubo, que seria a sua beleza, a sua vaidade, o seu desejo de ser algo maior ou melhor do que você vê no espelho? Pois é, fico sempre pensando no que está por trás dessas clínicas, né? Desses nomes que eles colocam. E o Maná é muito, muito simbólico ter esse nome. Enfim, o que aconteceu é que é uma clínica que estava... Bom, começa que ela não tem alvará. Começa que ela não tinha os mínimos recursos para uma emergência como a dela, que foi uma parada cardiorrespiratória. Ela é uma clínica de estética. O que é uma clínica de estética, né? Não é um hospital. Não é um hospital. Não está preparado para um determinado nível de intervenção, um determinado nível de anestesia. Uma coisa que até quando eu conversei, vocês vão ver, com a advogada da Natália Becker, que ela me diz que, no caso da Natália Becker, não tem uma regulamentação da aplicação de peeling, de fenol. Vocês vão ver na entrevista e tal. É uma discussão que pode se ter, uma vez que realmente eu acho que pode ter alguma coisa que faltou escrever. Fenol somente e tal, não sei. Pode ser que ela esteja correta. Agora, lipoaspiração é uma cirurgia. Não tem discussão. Para você fazer uma cirurgia, tem que ser no hospital. Isso foi muito forte falado lá atrás, no começo, nos anos 1990. Lembra quando a Cláudia Liz, aquela atriz linda, modelo, foi fazer um procedimento de lipoaspiração numa clínica, acho que era uma clínica bem rica na época, ali nos Jardins, e ela teve um choque anafilático pela anestesia, e ela só não morreu porque não era hora dela. Porque ali você não tinha, naquela clínica, UTI, monitoramento cardíaco, monitoramento dos sinais vitais. E para mim foi muito surpreendente ver novamente isso que foi falado lá na década de 1990, Exatamente. Que foi colocado como norma, procedimento, foi muito falado. Eu me lembro disso, o quanto se assustou, o quanto pessoas pararam com procedimentos para se entender. Não, tudo. o caso da Cláudia Liz foi um caso que envolveu uma pessoa famosa e teve muita repercussão. O marido dela da época fez também um estardalhaço. Ela linda, ela já era linda de morrer também, de viver, né? Mas, naquela época, por volta disso, já havia tido muitos casos de paradas em lipoaspiração. Claro que o método, provavelmente, pela própria evolução da técnica, mudou muito, não é? Mudou muito, mas naquela época tinha tido vários casos assim. Principalmente porque não eram feitos em hospitais. E aí, com tudo que aconteceu na década de 1990, a sensação que se tinha é que estava acertado. As pessoas vão entender que para fazer esse tipo de procedimento de cirurgia precisa de um hospital. Então, os próprios médicos, que são os principais defensores da sua própria carreira e da sua própria... foram os primeiros a falar, lipoaspiração, cirurgia plástica é em hospital. Não, porque eles faziam até implante de peito, se eu não me engano. Eles faziam. Era mais solto. Não, sim. Era mais solto. Tinha algumas intervenções, mesmo sendo invasivas, que eram feitas nessas clínicas que não tinha esse aparato todo. Sim. Tá? Inclusive os ressuscitadores, os desfibriladores, caso fossem necessários, não é? Porque isso é importante Sim. ter. Então, mas o que acontece é o seguinte, você vê, você não é nada, você está falando de algo que aconteceu entre 30 e 35 anos atrás. Sim. Há uma geração que chegou, não é? Parece que não sabe disso. Uma geração que não sabe disso. Mas veja bem, a própria Paloma, com 31 anos, ela provavelmente não sabe dessa problemática que aconteceu de vários casos nos anos 90. Tá? Os médicos muito bem tarimbados, os médicos muito bem credenciados, muito bem formados,
eles são os primeiros que não querem que isso aconteça. Porque isso prejudica a atuação deles. Sim. Não é? Eles são os primeiros. Os profissionais de categoria, eles são os primeiros que não querem que isso aconteça. Sim, e não existe... tem a expressão que não existe almoço de graça. E eu acho que qualquer coisa que você vai fazer no seu corpo, você precisa ter ainda mais preocupação, principalmente, que eu depois vou botar aqui, como a gente pode se cercar para termos a certeza de que a gente não está se colocando em risco. Porque muitas vezes a gente também não sabe. Principalmente porque hoje em dia, muitas pessoas definem o médico que vão ter ou a clínica para onde vão de acordo com o número de inscritos no Instagram. Ou pela beleza da fachada. Ou pela beleza da fachada, ou pela beleza do profissional. Do profissional, exatamente. Gente, pelo amor de Deus, inscrito no Instagram se compra. Sim, a gente É uma sabe coisa disso. assim, não se faz. Você não vai ao médico pelo número de seguidores que ele tem. Não dá para a gente... Isso é uma coisa que a sociedade precisa mudar, inclusive nesse sentido. Em qualquer coisa, você não vai... eu não vou chamar uma pessoa para me dar entrevista pelo número de seguidores que ela tem. Ela tem que ter uma qualidade técnica para me falar daquilo. E não... assim, olha, eu tenho 1 milhão de seguidores. Parabéns para você. Agora, se você não tiver qualidade técnica para me... não vai sentar aqui. A mesma coisa significa um médico que vai pôr a mão no seu corpo. E no caso da Paloma, ela foi atrás da hidrolipo. Eles vão mudando os nomes para ter a sensação de que é menos problemática e mais permitida. Aí você põe hidro, água, então... não é... não é bem aquela antiga, porque a antiga era amedrontadora, né? É a mesma. A dos anos 80, 90... sim, já ela era a amedrontadora. Hoje, então, quer dizer, para você ver, mas o princípio é o mesmo. Carlos, sucção. eu vou contar uma coisa aqui. Eu fiz uma lipoaspiração em 2011. Se eu pudesse voltar ao passado, eu digo que eu nunca mudo nada que eu fiz na minha vida porque eu sou uma equação até dos meus erros. Mas se eu pudesse, essa é uma coisa que eu não faria. Porque é uma cirurgia muito invasiva, que te coloca em risco. E olha, que foi tirado 1 litro de mim, não tinha nada. A lipoaspiração serve para pessoas com pouca coisa. E tem gente que vai e tiram 12 litros de gordura da pessoa. Você está tirando 12 quilos do corpo de um ser humano. Exatamente. Você está destruindo, você está com cirurgias enormes, de tempos enormes. Existe uma não faria. Existe uma regulamentação, inclusive o nível, a quantidade de gordura que você pode tirar. Coisa. Então, existe uma regulamentação. Por quê? Só que as pessoas têm os médicos que vão no limite. Senão você não teria pessoas que estão deformadas. Uhum. Você não teria aquelas mulheres que estão com os seios gigantes, que aquilo lá vai cair, meu Deus, vai rasgar aquele negócio. Então você também tem o profissional que você tem que buscar corretamente, que vai fazer o melhor para você. A lipoaspiração é uma cirurgia muito complexa. São cânulas que te enfiam em você e te puxam coisas suas. Nesse caso dessa hidrolipo, que até a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica já falou, não existe hidrolipo. Mas é uma lipo úmida que usa soro junto. É o mesmo procedimento. O princípio mecânico é o mesmo, é de sucção. E aí você entra num papo de marketing que é a hidro menos evasiva. Não existe hidro menos evasiva. É uma hidro. Lipo. É uma lipoaspiração? É uma lipoaspiração. Não existe. O nome já diz. Não tem menos ou mais. Lipoaspiração. Vai aspirar gordura, tecido lipídico. E aí, essas clínicas que dizem que isso é inovador, então já te coloca como se você tivesse subido um degrau, então você está melhor do que o que está fazendo a tradicional, e que você não precisa do hospital, logo fica mais barato. Então... essa é uma equação muito, muito complicada. E perigosa, né? Tempo versus dinheiro. Isso em várias questões, tá? A gente já está falando aqui da cirurgia plástica, mas pode ser em qualquer coisa. Em qualquer atividade que você está... em qualquer atividade de risco, que você vai ter que pôr essas duas variáveis, tempo e dinheiro, estimula muito
a criatividade, a imaginação instiga de você ter uma coisa rápida, não é? Uma cura, uma transformação, um tratamento, uma terapia, qualquer tipo de intervenção. A gente está vivendo um paradigma atual da relação tempo-dinheiro. Então, tem coisas que não é touch, que você escorregou o dedo lá e aconteceu. Não é assim. Não tem esse automatismo. São coisas que levam em consideração o corpo humano, o processo humano, físico, a vida. mental, a vida. A vida se mesmo. dá no tempo da vida e não no tempo do aplicativo e nem no tempo digital. O tempo da vida é o tempo da vida. E o tempo de uma lipoaspiração, ela tem o tempo de uma lipoaspiração. Exatamente. A gente estava até conversando antes. Por que eu, por exemplo, não falei? Porque assim, quando eu fiz aquela lipo, eu achei que eu sabia, tá? Mas pô, foram 3 meses com aquela cinta. 1 mês que você não pode malhar, e aí você, quando volta, você não consegue direito com aquela cinta. Sempre ficar fazendo um monte de massagem, drenagem linfática. Tem que ficar com um dreno durante uns 4, 5 dias, ou seja, está drenando de você. Você tem que tomar antibiótico antes, durante e depois. Eu fui num ótimo hospital, com uma ótima médica, e eu percebi o quanto que depois eu estava fazendo mais pelo oba-oba de amigos que estavam fazendo isso e que da eu ia te vaidade. perguntar. Você, por que você fez? Eu era muito novo, inclusive, nem precisava. Eu fiz porque pessoas próximas estavam fazendo. E sabe quando você vai no embalo? Depois, quando eu cheguei na minha casa... Você via o resultado deles? Eles alardeavam, não, eles elogiavam, eles não. Estavam satisfeitos? O que eles disso, falavam para ti? Eu até gostei no dia que eu fiz, da época que eu fiz, tá? Mas assim, o pós, ele é muito sofrido. Ele é sofrido. E eu acho que a gente tem que ter certeza de que a gente precisa fazer aquilo. Eu não sou contra, de maneira nenhuma, procedimentos estéticos ou até mesmo lipoaspirações. O que eu digo que a gente tem que entender é que as coisas têm um dinheiro. E não existe, pelo amor de Deus, não dá para você ir numa clínica e ouvir de um médico que, até pegando como é que foi o procedimento da Paloma, e eu não estou de maneira nenhuma colocando ela como culpada da morte dela, ela é a vítima da história. O que eu sempre acho que a gente pode aprender com a vida dos outros. O bom e o ruim para a gente não precisar passar. Mas eu estava lendo, inclusive, uma entrevista do marido dela, que está arrasado com a morte dela. Foi escolhida essa clínica, pelo que eu entendi, pela internet. Ela não tinha tido nenhum contato físico com o médico. Eles moram fora da cidade, eles moram na Grande São Paulo, essa clínica é, sei lá, na Zona Leste, não sei onde é, de São Paulo, e tudo foi feito, foram feitos exames preliminares, que são importantíssimos para ver se você tem coagulação, se você está com o coração bom para aguentar uma... Gente, a cirurgia de lipoaspiração, ela pode botar o teu coração, porque o teu coração está bombeando sangue e ele está tirando sangue. Ele está tirando coisas de você. Você está então, assim, sedado para não sentir dor. Exatamente. E ela vai conhecer a clínica pela primeira vez quando ela vai ser internada, no dia do procedimento. Sim. O próprio médico dela, foi feito via, sei lá, deve ter sido feita Zoom, alguma coisa assim. Mas o que eu digo é o seguinte, checar o CRM de um médico, principalmente de cirurgias plásticas, é importantíssimo. Porque se o cara não for bom, que é o caso desse médico, que tem um monte de problema contra ele, ela já saberia dos problemas vários. Parece que tem 22. Tem 22 pacientes. Não, 22 mulheres denunciaram erro médico, inclusive mutilação. Eu vi uma foto de uma mulher que eu me emocionou. Eu falei, como é que essa pessoa consegue todo dia? Eu não consegue mais, né?
Não, eu sei, acho que você está falando aquela que ela Que teve que necrosou tirar. tudo aqui. Ela teve que tirar a pele para. É uma coisa, coitada. Meu Deus do céu. Era para ser uma coisa para te melhorar e te matou. Era para ser uma coisa prazerosa, era para ser uma coisa para elevar a autoestima, para uma correção de um erro, era para ser uma coisa de reparadora, uma coisa da beleza, e se transformou numa mutilação, se transformou numa cicatriz, se transformou Tem uma senhora que ela perdeu os 2 mamilos. Ela perdeu os 2 mamilos, necrosou, o relato dela é que ficou aberto. Ela fala ainda que ficou parecendo uma pipoca. Essa é a outra. Na sensação de ter aberto, o ponto não fechava, não havia uma cicatrização efetiva, não havia... E sabe, aquilo vai aumentando. O relato de algumas delas é que elas viam o peito apodrecer. Sim. E o que acontece? Esse tipo de cirurgia, todo mundo pode, numa cirurgia, passar por problemas. Sim. Isso é do corpo humano. Não, isso até é um exame. Se você vai fazer um exame de colonoscopia, que é um exame preventivo... Isso é perigoso. Sim, exatamente. A partir dos 50 anos, um dos riscos que te avisam ali é do risco de poder acontecer uma intercorrência de uma perfuração. Eu tenho um amigo que pegou uma sepsemia pesada, só que ele estava no hospital. Mas ele estava saindo, então ele estava saindo do hospital e já voltou. Por conta dessa, por isso que você dá um tempo, por isso que você espera, tem uma série de coisas assim. O médico tem um critério de perceber que ele tocou na parede, exatamente, que nesse toque da parede intestinal pode ter lesado, você está com uma câmera. Então, quer dizer, você se cerca no máximo possível para dessas diminuir os garantias. riscos. Exatamente.